E o Agenda começa com teatro. Eu estou falando do espetáculo Macbeth 22, que tem uma abordagem muito contemporânea, aproximando a Inglaterra do século XVI ao atual contexto político brasileiro. Esse é o novo trabalho da atriz Mariana Lima Muniz. Ela divide o palco com o músico Maurílio Rocha e juntos eles discutem relações de gênero e poder. Eu tenho o meu corpo e o meu corpo coberto de sangue, mas não é o meu sangue. Durante a pandemia, eu li muito Shakespeare, porque eu estava dando aula de teatro online, de interpretação na UFMG, e eu achei que os textos do Shakespeare iam dar uma ancoragem boa para os alunos. E aí a gente leu muito Shakespeare e trabalhamos com Macbeth. E eu comecei a encontrar no Macbeth situações, frases, textos que eram idênticos ou muito parecidos a que a gente estava vivendo no contexto da pandemia, mas também toda a ameaça de ruptura democrática, né, que nós ainda estamos vivendo. E aí o Macbeth começou a me instigar. E depois do dia 7 de setembro de 2021, né, na comemoração da independência do Brasil, em que houve uma primeira tentativa de ruptura democrática, aquilo me angustiou profundamente. Aí eu voltei pro Macbeth e aí comecei a escrever, recontar o Macbeth, fazendo esse paralelo entre essa ascensão e queda do tirano Macbeth e o que a gente estava vivendo no Brasil nos últimos anos. Muitos desses homens, deles mais jovens do que eu, morrerão hoje aqui por mim, pela pátria, ou deixar a pátria livre ou morrer. Vocês escutam? Eles já começam a entoar o hino da batalha. Como quase todas as peças do Shakespeare, Macbeth é uma peça em que só tem um personagem feminino. E esse personagem feminino, ele normalmente gira em torno dos personagens masculinos, né? E que a Lady Macbeth, que é um personagem bastante importante na obra do Shakespeare. E aí a minha ideia é de falar, não, então eu vou fazer todos os personagens feitos por atrizes, né? Eu em cena, que faço uma narradora, faço a Lady Macbeth e faço o Macbeth. E convidei a Inês Peixoto, a Fernanda Viana e a Lídia Del Picchia para fazer outros personagens do Grupo Galpão, e também a Rejane Faria, que é do Marte 1, do 4 para fazer o personagem das bruxas. Então, o Maurílio está em cena comigo, ele é o único homem que está em cena, mas ele não fala, né? A batalha começa. Nós avançamos sobre o exército. Acho que se Shakespeare estivesse vivo hoje, certamente ele não faria o teatro que ele fazia naquela época. Ele faria fazendo de outra forma. Então a gente está fazendo o teatro que a gente faz hoje, com a liberdade que a gente tem, com guitarra, com distorção, porque a gente achou que ia ser legal. Então a gente não tem nenhum compromisso de repetição histórica, né, de fazer o Shakespeare integral. E acho que dessa forma a gente consegue trazer toda a atualidade dele. Eu vou e a coisa estará feita. A música, ela tem vários papéis dentro dessa montagem nossa. A peça abre com a música Help dos Beatles, mas numa versão intimista, inspirada na gravação que o Caetano Veloso fez quando ele estava exilado, que é esse grito de socorro, né, em vista desse ambiente político que a gente vive. Depois Mariana canta uma outra música também que começa a apresentar o conceito da peça. E a partir daí a gente começa a fazer músicas que vão trazendo uma ambientação sonora em diálogo com o que está acontecendo na cena, para reforçar os ambientes psicológicos da cena. Então a gente trabalha muito em sintonia, como se fossem dois instrumentos dialogando, só que Mariana está atuando e eu tocando. Eu acho
acho que o público vai encontrar duas pessoas que estão, de alguma forma, pedindo socorro por meio dessa obra e ao pedir socorro, eles estão criando pontes com o público para que a gente possa conseguir atravessar esse momento tão difícil que a gente está vivendo, principalmente na cultura, né, que a gente viveu nos últimos 7 anos, pelo menos, além da pandemia, que afetou profundamente o teatro. Então, a gente volta em Shakespeare, que é um pilar do teatro mundial, para retomar essa conexão com o público de uma forma muito direta, muito verdadeira, muito bem-humorada e também emocionante. Então, acho que eles vão receber isso. É uma peça que tem uma posição política, que é uma posição de defesa da democracia. Então isso é uma coisa muito importante também, porque é sobre isso a peça, né? A peça é sobre a ascensão e queda de um tirano ao poder. Então o público também vai receber esse grito por democracia que a gente, de alguma forma, expressa por meio desse pedido de socorro, desse help, desse Shakespeare.